É uma imensa alegria poder estar aqui novamente, poder compartilhar e participar dessa série de aulas que tem sido tão enriquecedoras, tem sido tão especiais para nós. As histórias que Jesus contou, para você que está nos visitando, nós temos tido uma série de aulas onde nós temos pensado e refletido sobre isso, e é incrível pensar, não? Estamos estudando através dessa série o que um dos homens, na verdade para mim, o homem mais influente que já passou, nos ensinou. Quais são as lições e ensinamentos de vida que ele deixou para nós através das Escrituras. Isso por si só já deveria nos inspirar muito, nos inspirar a nos debruçar para aprender e entender quais são as lições que esse homem deixou através dessas histórias. Tem sido incrível também poder, particularmente para mim, aprender com que cada um que passou aqui ao longo dessa série de aulas compartilhou aqui, muitos de nós com visões diferentes, pensamentos diferentes, criações diferentes, cada um podendo compartilhar com a sua forma, tocar os nossos corações, com o seu aprendizado de vida, com as lições que Deus trouxe para cada um de nós também. E é especial saber que no reino de Deus, nem todo mundo é Paulo, nem todo mundo é João, nem todo mundo é Pedro. Cada um de nós tem a sua vida, a sua história de vida. Isso pode impactar e tocar o coração de cada um de nós de maneira diferente. E é especial saber que isso vem de Deus, né? Deus nos criou completamente diferente um do outro. Numa população atual de 7 bilhões de pessoas, literalmente ninguém é igual a ninguém. Você não tem a mesma digital que ninguém desses 7 bilhões que estão vivos. Calcula-se que muito mais do que isso já viveu antes. E ninguém tem a sua íris do olho, por exemplo. E na personalidade também, no caráter, na maneira de enxergar a vida também não é diferente. Isso é bom. Cada um ao seu modo, da sua forma, consegue alcançar um determinado grupo e até mesmo um determinado coração. Amém? E a minha oração é que a pregação de hoje também não seja diferente. Ela possa exercer o seu papel principal, que é... uma vez eu ouvi isso de um irmão que estava nos aconselhando sobre a pregação. O que a pregação deveria causar no nosso coração? E ele falou essa frase que ficou marcado para mim, que é confortar aqueles que estão por demais aflitos e afligir aqueles que estão por demais confortados. Essa é minha oração, que essa pregação possa trazer isso no nosso coração. Então, estudar a história do joio e do trigo, que é o tema da aula de hoje, em especial, me animou muito, me desafiou muito também. Imaginar Jesus contando essa história me deixou muito animado, e eu gostaria de lhe convidar também a refletir sobre essa que é uma das parábolas mais conhecidas, até mesmo por quem não é cristão, olhando alguns vídeos na internet, até coaches empresariais, pessoas do mundo, como a gente costuma dizer, adaptam essa história para a sua realidade, para a sua profissão até mesmo. Então, eu espero que isso possa nos encorajar nessa manhã. Vamos começar com a oração, amém? Deus amado, Pai querido, muito obrigado por poder participar desse momento, dessa série de aulas. Como eu falei aqui, tem particularmente me ajudado tanto a refletir no que o Teu Filho deixou para nós de ensinamento, de instrução, de sabedoria. Eu oro que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos agora na Tua Palavra, que ela possa encontrar os nossos corações sedentos, cheios de desejo, Pai, de aprender daquilo que o Senhor vai ensinar para nós, que os nossos corações estejam férteis, possamos receber a semente da Tua Palavra com muita alegria, com muito desejo de praticá-la também, não somente entender, compreender, mas vivenciar as coisas que o Senhor vai falar aos nossos corações aqui, Pai. Use a minha vida, tome a minha boca, que o Teu Espírito possa falar por meio das Escrituras, por meio de mim, e em nome de Jesus que eu te oro e te peço tudo isso. Amém. Bom, vamos ler juntos essa passagem que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24. Vamos ler, primeiramente, Jesus contando essa parábola. Como foi dito já anteriormente, Jesus usava muito dessas comparações, dessas histórias para ensinar o povo. E aqui ele traz algumas lições também através dessa escritura. Mateus 13, versículo 24 ao 30. A Bíblia diz assim:
Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Essa parábola, como eu disse, bastante conhecida. Jesus conta a história de um homem que semeou boas sementes, as sementes de trigo, em seu campo, e ao mesmo tempo o inimigo também semeou sementes, só que sementes ruins, de joio. E os empregados daquele homem ficaram preocupados e vieram falar com eles, surpresos, ao perceber que havia sementes ruins, que havia crescido joio no meio do trigo. E o instinto daqueles empregados foi: vamos arrancar, vamos tirar isso, né? Porque senão vai acabar contaminando, essa erva daninha vai contaminar toda a plantação. Porém, o dono da plantação os proibiu de fazer isso, já que ele entendia que o joio era muito parecido com o trigo e corria-se o risco de, por engano, arrancar boas plantas junto com aquelas que eram ruins. Assim, a orientação do dono da plantação foi: deixem crescer os dois até que na hora certa, no momento da colheita, a gente possa identificá-los plenamente e assim arrancá-los, sem causar dano ao trigo. Tá, mas espiritualmente, Miquel, o que quer dizer isso? Eu não sou plantador de trigo, eu não sou plantador de nada. O que isso quer dizer para mim espiritualmente? Bom, o próprio Jesus nos traz uma explicação espiritual sobre isso. Aqui em Mateus 13 mesmo, agora no versículo 36, Jesus começa dizendo assim, quando ele está explicando a parábola do joio: então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é os fins dos tempos e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Eu vou, através dessa lição, compartilhar aqui alguns aprendizados. Eu confesso que foi bem difícil organizar todas essas ideias, porque muitas coisas vêm à mente, mas não tem tempo, evidentemente, para você colocar tudo numa aula só. Mas eu espero que, através dessas lições, são 3 lições que eu peguei, você pode, sem dúvida nenhuma, aprender muito mais também, refletir muito mais o que você pode pegar. Mas eu gostaria de compartilhar 3 pontos com vocês, e o primeiro ponto deles é: no mundo existem boas sementes plantadas por Deus. Amém? No mundo existem boas sementes plantadas por Deus. O Jesus Cristo fala que essas sementes foram plantadas no mundo, não é exclusividade da igreja. A gente pensar que só aqui temos joio. Não, lá fora. Jesus fala disso, né? Ovelhas que pertencem a esse aprisco e que precisam ser chamadas. Há boas sementes lá fora, apesar de que a gente muitas vezes olha
para o mundo e não consegue ter muita esperança. Eu não sei você, mas às vezes a gente olha para o mundo sem muita expectativa. Mas existem sim pessoas lá fora, sementes plantadas por Deus, que precisam ainda ser alcançadas pela voz do pastor. Amém? Então, Jesus identifica essas boas sementes no campo como que os filhos do reino, ele chama, na nossa versão, fala aqueles que pertencem ao reino. Isso significa que o agricultor, o dono do campo, Jesus, ele espalhou boas sementes nesse grande campo chamado mundo. E mesmo hoje em dia, como eu disse, mesmo a gente não tendo muitas vezes grandes perspectivas lá fora, a gente precisa acreditar que boas sementes também foram plantadas por Jesus. Eu particularmente, irmão, sou muito grato a Deus por Ele ter me dado a oportunidade de conhecer o seu reino. Um dia, como a canção que nós cantamos, né? Um dia um discípulo verdadeiro me amou, pagou o preço de trazer, de anunciar a mensagem de Deus para mim. E eu que nem estava pensando em Deus, vivi uma vida completamente imoral, completamente injusta aos olhos de Deus, ouvi a voz do pastor e entendi, é possível mudar de vida, é possível viver uma vida diferente. E nós, especialmente que já estamos aqui, a gente precisa continuar acreditando que há boas sementes sim lá fora. Pessoas que podem ser alcançadas por meio de nós. Pessoas que talvez nem estejam pensando em Deus, como eu não estava pensando, e talvez como a maioria de nós aqui. Eu era ateu. Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo de um ateu e eu me identifiquei completamente com ele. Ele falando um monte de argumentos do porquê que ele não acredita em Deus. Eu falei, eu sei que esse cara pensa, porque eu pensava exatamente assim. E Deus transformou a minha vida, me deu a oportunidade de conhecer. E é uma bênção poder estar ao lado de pessoas que têm o desejo de viver uma vida dedicada a Deus. Amém? Eu sinto muito grato por essa pessoa ter me amado e ter me dado a oportunidade de mudar a minha história de vida. Eu fico pensando como seria meu casamento, como seria a educação dos meus filhos, se essa pessoa não tivesse me encorajado a conhecer a palavra de Deus, vencido o seu egoísmo. Ele estava passando por um momento muito difícil. Alguns de vocês sabem aqui, essa pessoa tinha acabado de perder um filho e ainda assim ele decidiu me amar. Essa semana nós tiramos um tempo na nossa igreja em casa para a gente poder compartilhar as coisas boas que aconteceram conosco nesse semestre. E gerou tanta gratidão no nosso coração, as atividades que a gente fez, as coisas que a gente fez. A gente nem se lembrava de quantas coisas a gente tinha feito. Que privilégio é poder viver no reino de Deus, irmãos. Ontem eu estava aqui, a gente recebeu uma grande aula. Na verdade, o Héctor falou que não era uma aula, mas eu acho que ele estava sendo muito humilde, porque eu me senti tão encorajado com as coisas que a gente aprendeu ali sobre educação de filhos. Que privilégio é a gente poder ter o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, receber conselhos, pessoas se preocupando com as nossas vidas, né? Pessoas chorando com você, com situações que estão acontecendo na sua vida. O mundo não tem isso, irmãos. Pessoas do mundo não têm essa oportunidade que nós temos. Isso deve gerar em nós muita gratidão. O apóstolo Paulo, ele falava fluentemente os idiomas que eram mais conhecidos, as principais línguas do seu tempo. Ele havia recebido uma educação que seria equivalente ao que a gente tem como nível universitário hoje. E ele, com essa formação, poderia ser rico, ser bem-sucedido e até famoso, talvez. Mas a Bíblia fala que ele diz: as coisas que para mim eu considerava como lucro, agora eu considero como esterco. Sabe o que é esterco? Você que é da cidade aqui, você sabe o que é isso, não? Sabe o que é? Cocô do cavalo. Cocô da vaca. Isso é esterco. Paulo fala que tudo que ele entendia como lucro, tudo que ele olhava e falava, nossa, que incrível, minha posição, meu status, as línguas que eu estudei, toda a minha influência que eu tenho no mundo, ele fala, isso para mim é lixo, não tem sentido nenhum mais. Por quê? Porque ele entendeu que o reino de Deus tinha chegado até ele. Porque algo muito incrível tinha acontecido na vida dele. Tinha dado uma nova expectativa, uma nova perspectiva de vida para ele. Eu já compartilhei isso com alguns de vocês. Nós somos os maiores beneficiados, irmãos, de obedecer a Deus. Ninguém é mais beneficiado do que você mesmo quando você obedece à palavra de Deus. Parece, quando eu me tornei cristão, especialmente antes de conhecer a Deus profundamente, eu até frequentei uma igreja ainda como criança, e eu olhava para Deus como um chatão.
Eu olhava, que velho chato esse Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não toque nisso. Um monte de não, um monte de regra. Que Deus chato. Fica assim, enfiando na minha vida, tentando me enquadrar dentro de um padrão. E ao longo do tempo eu fui vendo que não, que Deus é muito bondoso. Ele deixou para nós instruções bem claras de como nós vivemos uma vida agradável a Ele, é verdade, mas também agradável a nós. Porque quando eu obedeço a Deus, eu sou, como eu disse, o maior beneficiado. Eu olho para a minha vida e vejo isso. Eu vejo os frutos da minha obediência, como eu disse, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na minha relação até mesmo no trabalho, na minha relação com as pessoas à minha volta, com os meus amigos, com os meus familiares. A vida aqui mesmo na terra, quando você obedece, é uma vida melhor. Quando você decide obedecer a Deus, você vive uma vida melhor. As pessoas estão aí atrás buscando muitas coisas, se preencher de muitas coisas, de poder, de status, de dinheiro. E no final desse pote, desse arco-íris, elas encontram um pote de ouro falso, que não as preenche, que trazem mais infelicidade ainda, que trazem mais maus desejos ainda para tentar suprir esse grande vazio. Que especial é poder ter sido convidado por Deus. E a minha pergunta a você é: você também tem esse sentimento? Você é grato a Deus por Ele ter te escolhido, por Ele ter chamado você para conhecer o reino dEle? Se sim, a minha pergunta que vem associada a essa é: o que você faz para demonstrar essa gratidão? Algumas pessoas às vezes expressam para mim, para minha esposa, algumas até com uma preocupação, eu entendo, e um certo zelo pela nossa vida, porque vê a gente fazendo um monte de coisa. Mas vocês não acham que vocês fazem muita coisa, não? Vocês acham que vocês estão se dedicando demais, não? Você acha que vocês deveriam ter um pouco mais de tempo para vocês mesmos? E algumas até afirmam, né? Eu normalmente eu respondo com zelo, também com muito amor, porque eu sei que a maioria dessas pessoas estão realmente preocupadas com a nossa vida. Isso, por um lado, é bom. Mas primeiro, quando eu comparo a minha vida com algumas pessoas, eu não sinto que eu faço tanto assim. Quando eu olho para alguns KNNs aqui que estão sendo compartilhados, eu falo: Deus, eu estou tão longe, estou tão distante de viver uma vida completamente entregue para Deus. Tantas pessoas estão sacrificando muito mais que eu. E depois também, quando eu acho que estou fazendo muitas coisas, às vezes eu penso isso também. Eu olho para a vida, como eu acabei de citar aqui, de Paulo, de homens que ao longo da sua vida, especialmente no primeiro século, perderam literalmente o seu sentido de vida humana aqui. Algumas pessoas foram, como a Bíblia fala, cerradas ao meio. Algumas pessoas tiveram que fugir das suas casas por amor ao reino. Tiveram que deixar a sua cidade, deixar seu país para anunciar a mensagem em um lugar hostil, onde o evangelho não era bem-vindo, para que a mensagem de Deus pudesse ser conhecida. A gratidão no coração dessas pessoas era tão grande, impelia eles de uma maneira tão forte, que a vida para eles, a vida terrena, já não fazia mais sentido. Porque eles estavam dispostos a perder a sua vida, se preciso for, para que as pessoas pudessem conhecer a Deus. Então, quando eu começo a comparar minha vida no primeiro século e até mesmo hoje, de relatos de pessoas que estão pagando um alto preço para fazer a vontade de Deus, para que o evangelho seja conhecido, eu não me acho tão assim. Apesar de que eu entendo que a gente vive uma vida muitas vezes sacrificial. Mas o que eu gostaria, na verdade, que você entendesse, que algumas pessoas pensam, né? Miquel, mas eu não preciso fazer tudo isso para ser salvo. Ei, eu não faço tudo isso para ser salvo. Eu faço isso porque eu sou salvo. Essas coisas aqui me impelem, me encorajam, me motivam a fazer, porque eu entendo que Cristo morreu na cruz por mim. Ele pagou um alto preço naquela cruz, para que eu pudesse viver uma vida agradável a Ele, é verdade, mas uma vida também muito agradável a mim, e eu quero também poder compartilhar essa vida incrível com as outras pessoas. Quero dar mesmo às pessoas também essa oportunidade de conhecer esse Deus. Então, de certa forma, eu concordo com essas pessoas,
é verdade, a nossa motivação não deve ser fazer isso para ser salvo. Isso não é sinônimo de salvação, de forma alguma, mas a minha motivação é justamente o contrário. Não tem a ver com fazer porque eu sou salvo, mas tem a ver com fazer porque eu sou salvo. Eu quero expressar a minha gratidão por meio da minha servidão, amém? E eu gostaria então de trazer essa reflexão para você. Como anda a nossa gratidão? Como anda a sua gratidão por Deus ter te escolhido, por você estar aqui hoje, por Ele ter nos trago para o seu reino, por Ele ter escolhido você no meio de 7 bilhões de pessoas? Não, Miquel, pelo amor de Deus, não me faz nem essa pergunta, cara. Você me ofende até fazendo essa pergunta. É lógico que eu sou grato a Deus. Eu sou grato até demais. Mas a Bíblia diz que uma das formas que nós expressamos nossa gratidão por nossa salvação, irmãos, uma das marcas que deve acompanhar um cristão que compreende a graça que nos traz a salvação é a nossa dedicação em fazer o bem. Quer ver um exemplo disso? Vamos ler juntos Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Estou indo muito rápido ou não? Não? Se eu estiver indo muito rápido, eu peço para vocês raciocinarem mais rápido também, a gente fica na mesma velocidade. Brincadeira, só para oxigenar o seu cérebro. Tito capítulo 2, versículo 11 até o 14. A escritura me encoraja muito. É só para citar um exemplo, tá? Poderia citar outras escrituras disso que eu estou falando, mas a Bíblia diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. O que nos dá a salvação, irmãos? É a graça. Não são os seus atos, não são as suas obras, não são nem mesmo a sua pureza, a sua santidade, não vem das nossas atitudes. Mas a Bíblia continua, não acaba aqui essa passagem. Dentro do contexto ele fala, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença, as paixões humanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Então Deus tem uma expectativa que essa graça nos ensine a abandonar. Opa, aqui tem um verbo, né? Quando tem um verbo, normalmente tem uma ação associada a ele. Ele fala no versículo 11 e 12. Então, alguém que entende a graça não se entrega ao pecado. Ao contrário, a Bíblia fala que está disposto a abandonar o pecado. Está disposto a abandonar a sua natureza. Alguém que entende a graça não diz, tudo bem, como eu já sou salvo mesmo. E alguns de nós nos preocupamos com isso, né? Se a pessoa entender a graça, ela não vai querer fazer mais nada. Não pode ser pela graça. Que aí ela vai parar, ela vai travar e aí não pode entender muito bem a graça. É o contrário. Se você entende profundamente a graça, aí que você vai querer fazer mesmo. Aí que ninguém vai te parar, porque você vai estar tão movido, tão abastecido pela graça, que você fala, eu quero fazer. Então, alguns de nós pode pensar, tudo bem, eu já sou salvo mesmo, então eu vou viver como um imprudente. Eu vou me entregar às minhas paixões mundanas. A Bíblia fala aqui no versículo 11, 12, vamos ler o 12, fala assim, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões humanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Alguém que entende a graça, irmãos, não mede esforço para vencer a sua natureza humana. Alguém que entende a graça, paga o preço para viver uma vida agradável a Deus. Alguém que entende que foi escolhido por Deus, que entende a graça, não mede esforço para ofertar no reino de Deus. Aliás, eu queria fazer um parêntese aqui sobre
esse assunto. Eu fiquei muito feliz quando o Messias compartilhou sobre a oferta, e tem tudo a ver com o que eu penso sobre ofertar a Deus. Outro dia nós, como diáconos, líderes de igreja em casa, nós estávamos conversando, nós começamos a refletir se a igreja tem sido grata a Deus, se a igreja tem sido generosa e justa até nas suas ofertas, e fazendo algumas continhas simples de matemática básica, porque nenhum de nós somos nenhum matemático Oswald Souza, a gente chegou a essa conclusão. Com as nossas limitações humanas, tá bom? Mas a gente chegou a essa conclusão. Ou as pessoas estão ganhando muito pouco na nossa igreja, ou elas estão ofertando o que é injusto. Das duas, uma. Ou nós estamos ganhando muito pouco, ou nós não estamos sendo justos nas nossas ofertas. E depois ainda nessa reflexão, agora minha reflexão, tá bom? Agora coloca na minha conta aí se você não concorda. Essa primeira foi conversando com alguns líderes e alguns diáconos, foi isso que a gente refletiu. Mas agora eu fiquei perguntando, será que as pessoas entendem o valor do reino? E eu queria transmitir essa pergunta para você que não oferta. Ninguém sabe se você oferta ou se não oferta. Só você sabe, né? Graças a Deus. Só você sabe. Então você que não oferta, é para você essa pergunta. Você entende o valor do reino? Você compreende a graça? Você compreende o que aconteceu na sua vida? Você entende profundamente? Sim, porque hoje ninguém te cobra mais, né? Graças a Deus, ninguém faz ali. Eu não lembro como é que era o nome daquelas rodinhas que a gente fazia. Lembra os mais antigos? Fazia aquelas rodinhas e aí você tinha que prestar contas para o líder de igreja em casa. Na época era líder de bate-papo. Graças a Deus a gente não tem mais isso. Espero que nunca mais volte no nosso meio. Mas hoje é sua responsabilidade para com Deus. Hoje o líder da igreja em casa é o próprio Deus. Isso não deveria fazer você ofertar menos. Isso não deveria se falar, não, tudo bem, agora não tem mais ninguém fazendo uma contabilidade, ninguém vai me perguntar mais. Ao contrário, deveria te... Eu quero dar porque eu entendo a graça. Eu quero dar porque eu entendo de onde Deus me tirou. Eu quero dar porque eu sei como que seria a minha vida se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer o reino de Deus. Então, a minha pergunta inicial ainda permanece: como anda a sua gratidão a Deus? Um segundo ponto, para nós caminharmos, tem mais coisas para falar sobre isso, tá bom? Mas eu vou ter que cortar, eu já cortei, na verdade, para a gente caminhar adiante. Então, o segundo ponto é: não existe somente um plantador de semente. Em Mateus, vamos voltar lá no trecho original, no versículo 38, a Bíblia diz assim: o terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Então, a Bíblia aqui na versão NTLH chama essa pessoa de maligno. Eu vou dizer para você que é um terminho meio bonitinho para diabo. Essa palavra é mais forte, né? Talvez se você ler aí na sua Bíblia mesmo, em cima da palavra maligno, tem uma letrinha. Não tem? Se você está com a Bíblia NTLH, tem uma letrinha em cima da palavra maligno. Se você acompanhar no rodapé lá, qual o significado dessa palavra maligno, ou uma outra tradução para ela? Diabo, né? Algumas pessoas não gostam muito de falar dele. Uma vez eu compartilhei com um irmão sobre uma experiência sobre isso, que eu tive em contato direto com o maligno, se você preferir, para não ficar tão forte o termo. E essa pessoa falou: se eu tivesse esse contato aí que você teve, eu saía correndo. Eu falei: meu irmão, nós somos cristãos, como assim você vai sair correndo? Que isso? Você tem o Espírito de Deus. Você é dotado do Espírito que Deus te deu. Um Espírito de poder, a Bíblia fala. Como assim você vai sair correndo do diabo? A Bíblia fala: enfrenta o diabo, e ele fugirá de você. Não você fugirá do diabo. Então,
Nós não gostamos, mas a verdade é que a gente não gosta muito de falar dele, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: eu não gostei muito da pregação hoje, não, falou muito do diabo. O fato é, você gostando ou não gostando, ele existe. Amém? E ele trabalha ainda. Ele está aqui. Ele está rodeando. A Bíblia fala que ele anda ao redor, procurando a quem possa devorar. Alguns pensam que Satanás só apareceu lá para Jesus, lá na tentação. Mas Cristo afirma que o inimigo, o espalhador de sementes ruins, ele está espalhando. E ele vai espalhar até o dia da colheita. Ele não... Se tem uma virtude, entre aspas, de Satanás, é que ele é trabalhador. Ele não se cansa. Ele vai até o fim pela sua alma. E ele não contabiliza: tudo bem, eu já tenho 6 bilhões de pessoas, não tem problema esse aqui passar. Não, ele cuida da sua alma. A sua alma é importante para ele. A minha alma, para ele, é como se fosse a única. Assim como a sua alma também é única para Deus. O especial pensar nisso também, né? Deus não se importa: não, já tem 1 bilhão salvo aqui, o céu já está lotado, a minha casa já está cheia. Às vezes a gente é assim, né? Nossa, casa cheia, meu Deus do céu, quando esse povo vai embora? Né? Não, Deus fala: venha, tem muitos cômodos, a minha casa do meu pai tem muitas moradas. Deus é um Deus hospitaleiro, Deus é um Deus acolhedor. Mas a sua alma é individual, a sua alma é única para Deus. É como se você fosse o único na terra para Deus. E é especial poder pensar nisso. Mas se Jesus planta as boas sementes, neste mundo o diabo planta os seus servos como más sementes, como forma de estragar de alguma forma a plantação de Deus. Nesse ponto nós não podemos ser ingênuos, irmãos. A igreja ainda faz parte do mundo, ok? A igreja não é os céus. Ela faz parte do reino de Deus, mas ela ainda não é os céus. Eu não sei você, mas eu vim com essa ilusão quando eu me tornei cristão. Eu achava que aqui ninguém pecava. Eu falava: nossa, que povo santo, encontrei um pedacinho do céu aqui na terra, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo, olhando para mim mesmo, não é bem assim. Eu ainda continuo com as lutas, ainda continuo com os pecados. Olhando para alguns de nós também, não é muito difícil de entender isso. Mas, aqui dentro de nós, aqui dentro da igreja, dessa igreja, estou falando da igreja aqui de Cristo Internacional, essa que você frequenta mesmo, existe joio e trigo, ok? Forte isso, não? Pensar nisso é muito forte, mas eu vou te mostrar isso biblicamente, que só com 2 exemplos no próprio ministério de Jesus. E eu concluo que se no ministério de Jesus, que é o ministério mais puro, mais santo que existia, tinha joio, tinha o trabalho de Satanás lá, que dirá no nosso ministério aqui, depois de 2000 anos que Jesus já se foi. O primeiro exemplo está em Lucas capítulo 22, versículo 3. A Bíblia diz assim, Lucas 22, 3. Então Satanás, esperar alguns de vocês chegarem, a escritura é bem curta. Do 3 até o 6. A Bíblia fala assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo, para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles, sem que o povo ficasse sabendo. Um dos discípulos, uma das pessoas que tinham sido convidado pelo próprio Jesus Cristo, fruto de Jesus Cristo, estava sendo usado por Satanás. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é a palavra. Alguém usado por Satanás, tinha se permitido Satanás entrar na vida dele. Mas alguém pode dizer: mas isso aí já estava premeditado. Esse exemplo aí não vale não, porque isso aí já, desde lá do Antigo Testamento, já dizia que alguém ia trair Jesus Cristo. Então tá bom, já que você pensa assim, vamos ler então Mateus capítulo 16, versículo 21 e 23. Para a gente não ficar só nesse exemplo. Mateus 16, versículo 21, a Bíblia fala assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus,
os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus aqui está dizendo claramente, irmãos, eu serei preso, eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E esse era o plano de quem? Era o plano de Deus. Essa era a vontade de Deus, o desejo de Deus. Mas quem se levanta? Pedro, o Pedrão mesmo, aquele que Jesus tinha há pouco tempo falado que ele seria a pedra. E aí ele fala: eu vou entregar o meu reino nas tuas mãos, você vai ser o cara quando eu for embora. E esse cara se levanta e começa a pensar como um ser humano. Usado por quem que a Bíblia fala aqui? Satanás. Jesus, o próprio Jesus afirma: Satanás, sai da minha frente, Satanás. E é o que ele diz, que Deus não permita que isso aconteça. Ele usa Deus, ele usa a palavra Deus, que Deus não permita que isso aconteça. Parece muito sábio isso que ele está falando, né? Pedro está falando: não, imagina, não tem sentido isso não é bom para você. Que Deus jamais permita que isso aconteça. E Jesus fala: saia da minha frente. Sabe, irmãos, a gente precisa questionar muitas vezes quando as pessoas vêm nos dar algum direcionamento. Isso vem de Deus? Isso vem da palavra de Deus? Isso vai em concordância com o que a Bíblia ensina? Porque às vezes a gente quer ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos, né? Às vezes algumas pessoas vão buscar conselho já sabendo o que Deus está falando, o que a Bíblia fala sobre aquilo. Por que você está buscando conselho? Está lá na Bíblia, está claro que é para fazer dessa forma. Você está buscando o quê? Ah, não, mas deixa eu ouvir alguma coisinha, de repente alguém fala alguma coisa que eu não preciso pagar esse preço, que eu não preciso ir para a minha cruz. Jesus fala: cada um tem a sua cruz. A minha cruz talvez seja aliviada com um conselho de um irmão. E aqui Pedro fala claramente: Deus não permita, mas Deus não vai permitir isso. Então toma muito cuidado. Aqui no nosso meio algumas vezes você vai ouvir isso: não, mas Deus não espera tanto sacrifício assim. Outras vezes Deus entende suas fraquezas. Já que Cristo morreu por você, não tem mais necessidade de você pagar e se sacrificar tanto assim. Quando a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, seja um sacrifício vivo, renove a sua mente, que você seja um sacrifício vivo. As pessoas começam a deturpar o que a palavra de Deus diz e provocar para elas mesmo um evangelho próprio. Esse muitas vezes mais superficial e sem pagar um preço alto, que é viver a vida de um discípulo. Cuidado, irmãos, com alguns tipos de conselhos que surgem entre nós. Às vezes eu vejo irmãos aconselhando outros: não, Deus entende que você precisa trabalhar. Deus entende o seu trabalho. Deus compreende que você precisa sustentar a sua família. Tudo bem que você não está no culto da igreja em casa, você não participa de nenhum estudo bíblico, você não ajuda ninguém, você não discipula ninguém, você não dá seu coração para estar em nenhuma atividade, mas tudo bem, Deus entende, né? Afinal de contas, você precisa cuidar da sua família. Onde é que está isso na Bíblia? Baseado em qual escritura você está dizendo que Deus entende isso? Quando que a Bíblia fala, a gente já conhece. Você sabe, você conhece Mateus 6,33 de cor. Não precisa nem citar aqui. Só de eu falar, você já está pensando em escrituras que dão base para o que eu estou falando. Então, baseado em que a gente está dando esses conselhos? Ah, não, Deus entende. Mais ou menos como o Pedro aqui. Deus não permita isso acontecer com você. Parece sábio, mas um engano de Satanás. Às vezes a gente pode pensar: mas eu não sou líder, eu não sou nem líder da igreja em casa, não faz muita diferença eu estar lá ou não estar lá. Que diferença? Vai mudar a vida de quem? Meu irmão, já compartilhei isso 50 vezes, vou compartilhar 51. Eu não vim para a igreja de Cristo porque eu gostei da pregação. Eu vim participar dessa igreja por causa do convívio. As pessoas marcaram a minha vida no convívio.
Pregação para mim foi como uma outra qualquer. Mas quando terminou a pregação, as pessoas me amaram, decidiram me amar. E eu vi tanto amor dessas pessoas por mim, a paixão delas por Deus. Eu falei, cara, isso aqui é diferente. Tem algo diferente aqui. E aproveitando esse ensejo, eu gostaria de convidar cada um de nós a pensar mais nessa questão do convívio. Termina o culto, pensa assim, será que tem algum visitante aqui? Será que tem alguém que eu possa amar? Será que tem alguém que eu possa... Às vezes termina a igreja em casa, já é um sacrifício enorme, né? Você levar alguém para um culto de uma igreja em casa, aí chega lá, a pessoa fica lá de canto. Nem o cara que convidou ela está fazendo convívio. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode isso? Nem o cara que convidou. Antigamente a gente pegava um convidado e a gente saía apresentando, né? Irmão, aqui, ó, esse aqui é um convidado, teve aqui. Às vezes a gente está mais preocupado em resolver problemas, em resolver questões aqui do ministério, da igreja, que isso fica para um segundo plano, irmão. Deus vai cuidar. Mas talvez seja a única oportunidade que essa pessoa tenha de conhecer o amor de Deus. Jesus fala que nós seríamos conhecidos por meio do amor. E eu senti amor nessa igreja quando eu visitei. Que a gente não perca essa essência. Amém? Então, voltando ao ponto, alguns dizem, já não preciso tanto sacrifício. Quando a Bíblia fala lá em Lucas 9, 23, Jesus fala que para quem quer vir, quem quer ser um seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Não só para ficar com alguma escritura para você refletir sobre isso, amém? Mas um pouco de joio misturado na farinha de trigo pode matar. E a gente deve refletir sobre isso. Um pouco de farinha de trigo, um pouco de joio. O joio é um veneno. Se você mistura um pouco de joio junto com a farinha, pode matar uma pessoa. E segundo o que eu estudei, já aconteceu casos, relatos parecidos com isso. Okay? E para a gente terminar, o terceiro ponto, o joio e o trigo não ficarão para sempre juntos. A Bíblia fala em João 13, 41. Mateus 13, 41. Diz assim: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Então, a colheita vai vir. Deus vai decidir quando é a colheita, amém? Às vezes isso, agora eu vou fazer um réu confesso aqui. Às vezes a gente vê uma pessoa cometendo algumas atitudes no nosso meio e a gente já quer ir lá e podar, né? Às vezes a gente é muito justo nesse sentido, entre aspas, a palavra justo. Uma irmã está postando lá algumas coisas e o outro irmão está postando outras coisas. Mas como que pode essa pessoa se dizer cristão? Como é que ela fala que é da igreja e está fazendo tais coisas? Será que a liderança não está vendo isso? Ninguém vai tirar essa pessoa da igreja, não? Às vezes a gente é meio os trabalhadores, né, ceifeiros aqui, né? Jesus fala, vai chegar a hora da colheita. Amém? Que essa pessoa não se engane, que nós não nos enganemos. O dono da plantação não dá para enganar. Ele é muito experiente, ele conhece profundamente o seu coração. Ele conhece profundamente o nosso coração. Nada está oculto aos olhos de Deus, a Bíblia fala. Um dia, todos nós teremos que prestar contas diante de Deus, de tudo que nós fizemos. Seja explícito, seja em secreto. Mas aqui fala assim, tirarão do reino. Então, mais uma vez, a Bíblia deixa claro, né? Prova que o que eu disse anteriormente, no nosso meio vai haver pessoas que vão tentar às vezes fazer você pecar. É isso que a Bíblia está falando aqui. No versículo 41 ele diz: e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem. Do seu reino, aqui, do reino. Algumas pessoas vão fazer você pecar, isso deve nos alertar. Mas Jesus deixa claro que haverá um dia da colheita para essas pessoas, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não estar no meio dessas pessoas. Para a gente não fazer as pessoas pecarem. Para a gente não estar entre esses que vão ser lançados no fogo. E é muito forte pensar nisso.
Jesus disse que o dono da plantação é que vai fazer isso. Mas sabe, essa separação vai ser feita num momento oportuno pelo dono da plantação, mas porque a separação do joio e trigo é feita no momento em que é possível olhar os frutos. A colheita é esse momento, né, que você vai olhar e vai estar nítido, não vai ter mais diferença. O joio, quando ele está ali sendo plantado ainda, ele é muito semelhante, mas quando você olha para o trigo, você fala, nossa, como alguém pode confundir o joio com o trigo? É completamente diferente, porque as espigas estão muito claras, os frutos estão muito claros. Vai ser muito nítido ver, os seus frutos vão revelar quem você é. No último dia, não vai ter muita dúvida no momento da colheita. O trigo dá fruto, o joio não. Sejamos trigos na presença do nosso Deus, amém, irmãos? Produzindo o melhor para o reino de Deus ao próximo. O trigo, ele produz pão, produz alimento, ele alimenta outras pessoas, alimenta outros. E curiosamente, quando a gente olha uma plantação de trigo, o joio está lá junto, e o joio é muito parecido, tão parecido que se você colher como eu falei, quando está no início da plantação ainda, você corre o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Só que existe uma diferença fundamental. Ainda antes da colheita, quando sopra o vento na plantação, o trigo ele se curva e o joio não. Ali, no momento ainda, antes da colheita, vem o vento, o trigo ele se curva, o joio permanece rígido. Para nós refletirmos, para você refletir, quando sopra o vento do Espírito, você se curva ou não? Quando a palavra de Deus toca no seu coração, você se curva ou não? O trigo é o povo de Deus e o joio é o povo do diabo. De novo, parece forte falar sobre isso. Mas o trigo ele possui a essência. O joio ele só possui a aparência. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Isso conta mais do que qualquer coisa, irmãos. Quem é você quando ninguém está vendo? Quando ninguém está olhando? O lugar do trigo é no celeiro, nos céus, ao lado do nosso Deus, amém? Bem guardadinho ali pelo agricultor. Que nós não percamos essa grande oportunidade que Deus está nos dando de morar eternamente ao lado dele. Eu fiquei muito impactado pela pregação de domingo, João compartilhando sobre aquela escritura, e eu fiquei imaginando eu entrando no céu, junto com os irmãos, junto com amigos, de mão dada, o céu se abrindo, Jesus no cavalo branco, os anjos ali, as asas batendo. Uau, quero isso! Quero viver essa experiência. Que nada que esse mundo possa nos oferecer, nada que Satanás possa nos oferecer, possa nos impedir de alcançar esse dia. Amém, irmãos? Que nós não percamos essa oportunidade. Lembra aqueles dois personagens que nós lemos ainda há pouco? Sendo usado como joio por Satanás. Judas não se curvou, foi acometido de grande remorso, se matou, distante de Cristo, não serviu para nada. Já Pedro, ele se curvou, se arrependeu, foi restaurado por ele. Então a grande boa notícia é que, diferentemente do joio, eu e você, nós podemos escolher quem nós vamos ser, amém? A gente possa se curvar sempre diante da palavra de Deus. Ó Deus, muito obrigado por essa mensagem, obrigado por tocar tão profundamente ao meu coração em especial. Eu sei que eu preguei para os meus irmãos aqui, mas eu também preguei para mim. Essas palavras tão desafiantes também foram para o meu coração. Eu oro que o Senhor nos ajude a nos curvar diante do Senhor, diante da Tua Palavra, a refletirmos, Pai, sobre as nossas vidas. Mas obrigado, sobretudo, Pai, por nos dar essa oportunidade de conhecer o Teu reino, de conhecer a Tua mensagem salvadora, que transforma as nossas vidas, que um dia transformou os nossos corações, que nós permaneçamos firmes e não pensemos como seres humanos pensam, mas como o Senhor pensa. E para que isso aconteça, Pai, nós sabemos que nós precisamos estar enraizados, conectados com o Senhor, nós precisamos estar ligados a Ti, porque sem Ti nós somos frágeis, somos plantas fracas, fáceis de ser arrancadas, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores, Pai. Obrigado por tudo, obrigado por Cristo, e em nome dEle que eu te oro muito grato. Amém. Obrigado pela atenção, irmãos.